Olá, queridos alunos, vamos continuar aqui a matéria. Nas últimas aulas nós vimos tudo a respeito da Revolução Industrial e vimos que a Revolução Industrial impactou não só a economia, como também impactou a forma de viver da sociedade, beleza? E aí, neste momento, na Inglaterra, que foi a precursora, a primeira, a pioneira a fazer esse processo, vai surgir uma nova forma econômica de se ver. É muito importante entender que a Inglaterra também foi o primeiro país a executar a Revolução Inglesa e que a primeira mudança que existiu na Inglaterra foi a mudança política, o surgimento de uma nova forma política onde o Estado não é mais o rei e esse Estado é limitado por leis naturais, ou seja, a aplicação do racionalismo, guardo bastante atenção nisso, essa aplicação do racionalismo, o Estado que pensa, que é metódico, que aplica o seu dinheiro e não intervém na autonomia das pessoas. Então aqui vai surgir também, se há mudança na política, surgindo esse liberalismo, que é a nova forma racional de se pensar, onde o Estado não intervém na autonomia ou na iniciativa privada, um Estado que é tolerante religioso, que é um Estado laico, que não tem uma religião de preferência, ele permite a criação e a iniciativa privada, criando assim também uma revolução na economia. E essa revolução é o liberalismo econômico. Aqui, obviamente, a definição de liberalismo é muito complexo e muito difícil. Então eu vou simplificar, porque nem os liberais sabem definir. Então vou pegar aqui algumas definições e nós iremos construir juntos essa definição do que é o liberalismo econômico. Ele vai receber um nome no século XIX de capitalismo. É o que nós vivemos hoje. Então aqui a aula não tem o intuito de fazer nenhuma crítica. A aula de hoje é apresentar como a burguesia, ou esse grupo social, enxerga. Então iremos analisar as mudanças sobre a ótica da burguesia, beleza? Dito isso, vamos lá então. Qual que é a definição? Primeiro, e óbvio, é um sistema econômico. Aí vem a definição. Ah, professor, mas eu não sei o que é economia. Economia é uma ciência, que vai estudar, analisa a produção, distribuição, o consumo de bens e serviços, tá? É uma ciência social que estuda a aplicação da teoria econômica na gestão da compra e de venda de produtos. É a criação da ideia de um mercado. Imagina a feira hippie. O cara que criou o liberalismo pensou as circulações de produtos no mercado simples comum. Ele apenas pegou essa ideia de circulação de produtos, de compra e de venda no macro, no mundo entre nações. Daí surgiu a definição de mercado. Então a ciência econômica estuda o mercado, beleza? Então vamos lá, o que mais? Que é importante? Capitalismo, nas escolas econômicas é um termo muito raramente usado. Então a palavra capitalismo, teoricamente falando, na academia, não se usa e não é aplicado. Muito difícil. A escola que mais usou o termo capitalismo é a última escola que surgiu liberal, a escola austríaca, tá bom? Ela que usa muito o termo capitalismo, mas até então os teóricos não gostam do termo, porque o criador dela o criador do termo capitalismo o cria como uma crítica, tá? O mover do capital. Karl Marx é o cara que vai criar, então, essa crítica. Terceiro, a interpretação econômica do capitalismo é diferente da interpretação do capitalismo histórico. Então, presta atenção. Quando você fala assim, eu sou economista, vou analisar o capitalismo, é totalmente diferente para um cara historiador analisar o capitalismo. A forma da análise é diferente, o contexto é diferente. Beleza? Então tem que ter um cuidado. Ao analisar uma palavrinha, para não ter o cuidado com a polissemia, os vários sentidos da palavra, é necessário entender o contexto que está sendo inserido a palavra. Quarto, o termo difícil de ser definido e no popular acabou sendo associado
a não intervenção do Estado na economia. Só que isso é muito pobre. Quem define liberalismo como não intervenção do Estado na economia é uma coisa muito pequena. Não é só isso, é muito mais complexo. Mas no popular, no não acadêmico, ficou sendo isso. E para fins pedagógicos, para nós vai ficar também sendo. Então, quando eu falo aqui, nesse intuito da aula, é falar da não intervenção do Estado na economia. Só que tem muito mais coisa por trás. E nós vamos ver aqui, então, essa aplicabilidade do conteúdo. Então, aí eu peguei algumas melhores definições do que é o liberalismo econômico, tá? Eu peguei primeiro esse rapaz aqui, um economista chamado Werner Sombart. Ele fala que é uma totalidade dos aspectos representados no Geist, ou espírito, que tem inspirado a vida de toda uma época, de prudência e racionalidade. Então, capitalismo tem a ver com a racionalidade humana. Quando eu cito espírito, eu estou falando de cultura, estou falando de atitude, estou falando de forma de ver a sociedade, do sagrado da sociedade, o espírito da época, é chamado de Zeitgeist, né? Geist, então, é esse espírito. O espírito estudado aqui é o espírito burguês do processo. E esse espírito gira em torno do racionalismo e do progresso. Se você se levanta contra esse espírito, você não é bem visto na sociedade, porque as pessoas passam a compreender e enxergar as coisas da mesma forma. Então está aqui, essa imagem aqui, John Gast é o nome do autor, pintando o caminho para o oeste, te demonstra o espírito da época. A mulher como fantasma, andando, o livro na mão, está lá a Doutrina Monroe, escrito, beleza? A Doutrina Monroe é o destino manifesto americano, América para os americanos, mas aqui não é o caso da análise, mas mostrando o espírito caminhando com o progresso, a linha, o trem, a ferrovia. E tudo aquilo que não representava o progresso era o atraso e tinha que ser eliminado. Progresso não poupa ninguém. O progresso aqui é os fins justificando os meios. Progresso aqui é devastação. O homem não enxergava a palavra progresso como negativa, e sim sempre positiva. Nós não temos aqui ainda a ecologia, todo o processo. Então a destruição é em massa, e todo aquele que entra contra esse espírito tem que ser destruído. É o atraso, é a incivilidade. Beleza? Outra definição importante é de um grande e famoso sociólogo, né, que eu gosto muito, né, estudo muito, que é o Weber, né, o Max Weber. O que ele fala sobre capitalismo? Qual é a definição do liberalismo econômico? Atividade econômica que tem como motivo dominante a acumulação de capital, utilizando a racionalidade. De novo, a palavra racionalidade surgindo aqui. E métodos de cálculos quantitativos precisos, subordina, domina tudo o mais na vida para o fim, que é a acumulação de capital, lucro. Então, entenda. A pessoa que mexe com a economia, que mexe com esse sistema em particular, não está preocupado com a vida de ninguém. Está preocupado naquele único fim que é o lucro. Beleza? Terceiro, a escola alemã. Qual é a definição deles? É um sistema de economia natural, racional de novo, que tem como essencial a relação existente de produção e consumo de bens e a rota percorrida pelos bens ao passar do produto para o consumidor. Então eles estudam a rota, mercado, lei da oferta, lei da procura, te mostrando aqui qual que é o espírito desse liberal, mostrando que o homem é o agente natural de uma forma racional, porque ele quer o lucro, quer ganhar, tudo é matemática, beleza? Quarto e quinto, né? Então vamos lá. Quarto, aí vem a definição do Marx, aqui também não é uma crítica dele, mas como ele enxergava esse capitalismo. O capitalismo não era apenas um sistema de produção para o mercado, é um sistema de produção de mercadorias onde até a força de trabalho, ou seja, o trabalhador que vende o trabalho dele, se transforma também em mercadoria. E era comprado e vendido como qualquer outra mercadoria. Por isso, e é interessante aqui fazer a análise, esse pessoal liberal convivia muito bem com o escravismo negro no Brasil. É o mesmo período, porque tudo gira em torno da economia. Se é para deixar o produto barato, e é necessário ter escravos, que se mantenham os escravos para ter os produtos. Ora, observa os dias de hoje, né?
Nós ainda temos escravos. Você compra um produto muitas vezes barato porque tem escravo produzindo. E ninguém está nem aí. Porque o fim é a mercadoria. Todos se transformam em mercadoria. Óbvio, nessa ótica, nessa visão dele. E é importante entender também que quem falou isso da necessidade de se ter escravo para baratear o produto foi um liberal francês chamado Voltaire. Tá? Passa por um processo de modificação, óbvio, como todo e qualquer ideia e qualquer processo, ele passa por modificações na sua essência, mas não na aplicabilidade. Ele pode mudar algumas leis, alguns princípios, algumas ideias, mas a forma de agir é a mesma, beleza? Então aí eu vou definir na próxima aula com vocês qual é esse espírito, né, do capitalismo. O que é esse gás desse período que vai levar então à mudança, uma revolução na sociedade. Até a próxima aula.